Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem gentis, mas aos poucos, algo nelas começa a drenar sua energia? Não gritam, não humilham, não se exaltam, e ainda assim você sente que há algo errado. É o tipo de pessoa que parece compreender você, até usar o que sabe contra você. Eles não se mostram como vilões, eles se disfarçam de virtude. E é exatamente por isso que são perigosos. O narcisista oculto não quer ser admirado, ele quer ser necessário. Hoje, vamos desvendar como o olhar estoico pode te ajudar a enxergar aquilo que o ego tenta esconder. O controle disfarçado de carinho. No estoicismo, a clareza interior é o antídoto contra toda forma de manipulação. O estoico aprende a observar os movimentos sutis da alma, tanto a sua quanto a dos outros. Porque onde há ilusão, há dependência. E o narcisista oculto vive disso, da sua confusão emocional. Ele age na sombra da dúvida, no espaço entre o que você sente e o que você entende. Enquanto você tenta compreender as intenções dele, ele está moldando as suas reações. Quem domina o outro sem precisar mandar, já aprendeu a dominar suas emoções primeiro. Há um tipo de vaidade que não se exibe, ela se disfarça de virtude. O narcisista oculto é movido por esse desejo silencioso, o de ser visto como bom. Ele não busca aplausos públicos, busca reconhecimento íntimo. Quer ser admirado não pela aparência, mas pela aura de sensibilidade que projeta. E é justamente nessa falsa delicadeza que mora o seu poder. Ele aprende a ser o espelho das tuas emoções. Observa o que te toca, o que te comove, o que te enfraquece. Depois, devolve tudo isso em gestos cuidadosamente calculados. Gestos que parecem afeto, mas escondem intenção. Ele não chega para dominar. Ele chega para compreender. E então, controlar. Com uma palavra gentil, conquista a tua confiança. Com um olhar vulnerável, desarma a tua razão. E quando você já está emocionalmente aberto, ele começa o seu verdadeiro jogo, o da influência disfarçada de cuidado. Ele te elogia, mas o elogio carrega um peso, o da obrigação de corresponder. Ele demonstra fragilidade, mas apenas para te tornar o salvador da própria carência. Ele te ouve, mas o faz como quem coleta munição para usar quando o equilíbrio começar a escapar das mãos dele. Cada gesto é medido, cada silêncio é estratégico. Nada é genuíno, tudo é útil. E quando você começa a perceber, já está emocionalmente preso a uma teia invisível, tecida com fios de aparente bondade. O manipulador não precisa das tuas lágrimas. Ele precisa da tua confusão. Porque quando você duvida de si, ele vence. Quando você tenta agradá-lo, ele se alimenta. Quando você tenta provar que é digno da atenção dele, você já foi capturado. O narcisista oculto não busca o controle pela força. Ele conquista pela sutileza. Ele te ensina com falsa paciência o que esperar dele. E lentamente te faz esquecer o que esperar de si mesmo. Mas o olhar estoico atravessa essa névoa. O estoico não se impressiona com gestos brandos nem com palavras doces. Ele observa o movimento da intenção, não o brilho da aparência. Sabe que a verdadeira virtude é silenciosa, mas nunca manipuladora. E a empatia autêntica liberta, enquanto a empatia fingida aprisiona. O estoico compreende que nenhum controle externo é real. Porque quem precisa dominar o outro é prisioneiro do próprio vazio. Por isso ele se mantém vigilante, calmo e lúcido diante do encanto sutil do narcisista. E onde a maioria se perde em emoções, o sábio apenas observa. Nada é mais perigoso do que alguém que finge sentir, apenas para te fazer duvidar do que você sente. O narcisista oculto não destrói de uma vez. Ele corrói aos poucos, com elogios, promessas e silêncios. Mas o estoico sobrevive porque enxerga o invisível. Entende que o mal disfarçado de virtude é o mais difícil de reconhecer e, justamente por isso, é o mais necessário de ver.
A filosofia estoica não ensina a lutar contra os outros. Ela ensina a ver com clareza, e essa clareza é a forma mais pura de liberdade. Quando você observa sem reagir, o disfarce cai. Quando você não busca a aprovação, o manipulador perde o poder. Quando você silencia o impulso de se justificar, o jogo termina. O estoico não tenta desmascarar o narcisista, porque entende que a máscara cai sozinha no silêncio de quem não se deixa conduzir. Ele não denuncia, ele se retira, e o vazio da ausência expõe o que antes se escondia atrás de gestos doces. O narcisista oculto precisa de plateia. O estoico caminha em solitude. E é nesse contraste que o poder muda de lugar. Quem não precisa ser compreendido não pode ser enganado. O estoico compreende que o verdadeiro escudo não é a indiferença, é a lucidez emocional. Ele sente, mas não se deixa capturar. Ele percebe a intenção, mas não se apressa em reagir. Ele vê o jogo se desenrolar e escolhe não jogar. O narcisista busca tua emoção para te conduzir. O estoico encontra equilíbrio para não ser conduzido por ninguém. Há poder em não responder. Há poder em não se justificar. Há poder em simplesmente não oferecer resistência ao que tenta te provocar, porque a serenidade desarma mais do que qualquer confronto. O estoico não se vinga, ele se afasta. Ele não explica, porque explicar é conceder terreno. Ele apenas observa o vazio que o manipulador deixa quando percebe que não há mais controle possível. Nada confunde mais o manipulador do que alguém que não reage à sua coreografia emocional. A vigilância interior é uma forma de amor próprio. É a arte de permanecer inteiro, mesmo quando alguém tenta te fragmentar com sutilezas. É escolher o silêncio que preserva a alma, em vez da resposta que alimenta o conflito. Quando você atinge esse estado, quando se torna um observador sereno do próprio coração, nada do que o outro faz pode te atingir de verdade, porque o poder que antes era do manipulador, agora é seu. E o que ele chamava de vitória torna-se insignificante diante da tua paz. A clareza interior é o maior ato de resistência diante do narcisismo oculto, porque quando você vê com serenidade, ninguém pode te controlar sem o seu consentimento. Essa é a liberdade que o estoico conquista, a de enxergar o jogo sem ser mais uma peça dentro dele. No fim, o narcisista oculto não teme o confronto, ele teme ser visto. Porque o confronto ele domina, mas o olhar lúcido o desarma. Diante da serenidade, ele se dissolve. A máscara só existe enquanto há quem acredite nela. Quando o olhar estoico a contempla sem emoção, sem apego, sem raiva, o jogo de poder perde o sentido. O estoico não busca vingança, porque entende que o verdadeiro castigo do manipulador é enfrentar o próprio vazio. Ele não tenta provar nada, porque sabe que a verdade não precisa de defesa. Ele apenas observa, compreende e segue, enquanto o outro continua preso à própria necessidade de dominar. O manipulador sobrevive da reação dos outros. O sábio sobrevive do silêncio dentro de si. E aqui está a ironia. O narcisista oculto gasta a vida inteira tentando controlar o mundo, mas é escravo das próprias carências. Enquanto o estoico, que nada tenta controlar, é o único verdadeiramente livre. Não se trata de julgá-lo. O julgamento o alimenta. Trata-se de compreendê-lo e, sobretudo, de não se perder dentro dele. O estoico não luta contra o mal. Ele o transcende, porque compreende que o mal é sempre fruto da ignorância, a ignorância de si mesmo. E é essa lucidez que o protege. O olhar sereno não é fraqueza, é a forma mais elevada de força. O estoico não destrói máscaras, ele apenas se recusa a usá-las. Há poder em enxergar sem ódio, há poder em se afastar sem ruído, há poder em não precisar provar nada. O narcisista oculto quer domínio, o estoico busca apenas paz,
E quando a paz é verdadeira, nenhum disfarce resiste diante dela. Lembre-se, quem enxerga o que está por trás do sorriso falso já venceu a batalha sem mover um dedo. Porque o verdadeiro despertar não acontece no barulho das revelações, mas no silêncio de quem finalmente vê. Você não precisa expor ninguém, basta enxergar e seguir. Porque nada fere mais o ego do manipulador do que ser visto por alguém que já não sente medo. Já percebeu essas sutilezas à sua volta? Já sentiu quando um elogio parecia leve, mas carregava uma intenção oculta? Já notou quando alguém te envolvia com palavras suaves, apenas para te conduzir silenciosamente? Se alguma parte deste vídeo despertou algo em você, comente abaixo a seguinte frase: eu vejo agora. Porque esse simples ato, o de ver, é o primeiro passo para não mais ser conduzido. A consciência é uma forma de libertação. E cada reflexão aqui é um lembrete de que o poder não está em reagir, mas em perceber. Quando você começa a enxergar o invisível, nada e ninguém consegue te manipular de novo. Então, se este conteúdo te ajudou a abrir os olhos, curta este vídeo, não por hábito, mas como um gesto de fortalecimento interior. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo reflexões que te tornem mais lúcido, mais calmo e mais impenetrável diante das máscaras do mundo. Porque cada novo vídeo é um passo a mais na construção dessa muralha interior que nenhum manipulador consegue ultrapassar. Compartilhe este vídeo com quem ainda vive preso a relações disfarçadas de afeto. Talvez o que para você agora é clareza, para alguém ainda seja confusão. O verdadeiro poder não está em se defender dos outros. Está em não se deixar cegar por eles. E quando a tua visão se torna nítida, a máscara dos outros já não importa. Porque quem enxerga com serenidade já venceu o jogo do engano. E lembre-se, ver é libertar-se. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.